Eu gostaria de convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós iremos, na noite de hoje, concluir o 6º capítulo, analisando os versos 12 ao verso 17, na abertura do 6º selo. E por razões óbvias, eu não vou usar todos os minutos que eu costumo usar em domingos anteriores, até porque após a mensagem nós iremos celebrar a ceia e nós queremos adorar mais a Deus, prestigiando a presença também do Josimar conosco. Então, na noite de hoje eu pretendo ser mais breve, mais objetivo na exposição do texto bíblico, e eu quero convidar você então a acompanhar comigo a leitura de Apocalipse 6, de 12 a 17, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e no penhasco dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Antes de nós olharmos essa passagem, eu queria apenas lembrá-lo um pouquinho do que o capítulo 6 do livro de Apocalipse nos ensina. Você há de se recordar, se você tem acompanhado as nossas pregações, os nossos tempos de meditação durante os nossos cultos, que todos os selos desatados pelo Cordeiro de Deus, presentes no livro do juízo vindouro de Deus Pai, eles são desatados nos céus, mas as visões que João recebe da parte de Deus, todas elas acontecem na terra. Quando nós olhamos os 5 primeiros selos abertos, o que nós percebemos é que todos os juízos que Deus tem derramado sobre a terra, todos eles do 1º ao 5º, o próprio Deus se utiliza das ações humanas para castigar a própria humanidade, através de lutas, da fome, de pestes, de guerras, e como vimos domingo passado, também através de perseguição. Um outro ponto muito importante é que parece que João deseja nos ensinar que os 5 primeiros selos, eles são meio que atos preparatórios para uma intervenção direta de Deus com a humanidade. Se nos 5 primeiros selos Deus usou as ações humanas para realizar na história os seus propósitos, a partir do 6º selo, parece que agora Ele, sem mediação humana, sem usar os seus agentes na história, Ele próprio vai lidar com a humanidade e com toda a sua criação. Por último, eu só queria também destacar que agora no verso 17, João vai introduzir uma expressão que vai caracterizar o restante do livro, e essa expressão é o dia da ira de Deus.
E como acabamos de ler, e nós vamos agora abordar essa passagem, esse dia da ira de Deus parece caracterizar um momento onde toda oferta de graça, perdão e misericórdia cessará e marcará o início apenas de juízo e de punição. Haverá um dia no futuro onde toda a oportunidade de arrependimento cessará. E o que vai recair sobre toda a humanidade será a ira desse Deus santo e desse Deus justo. Eu quero olhar para os versos 12 a 17, convidando a igreja a perceber apenas duas divisões presentes nessa passagem. A primeira, onde Deus se apresenta ou se revela como autoridade sobre toda a criação, indo dos versículos 12 ao 14. E a segunda divisão, dos versos 15 a 17, onde o próprio Deus se apresenta como juiz sobre todas as suas criaturas. Essa vai ser a nossa temática na noite de hoje, e eu quero convidar você a olhar comigo a abertura desse sexto selo, em especial olhando para esse colapso cósmico, o universo em convulsão. A catástrofe será uma marca do juízo vindouro. Então, veja comigo então como Deus se revela como autoridade sobre toda a sua criação, a partir dos versículos 12 a 14, onde Deus vai chacoalhar, literalmente, todo o universo criado por Ele. E Ele, como Criador, Ele tem autoridade, domínio e prerrogativa para fazer das coisas criadas o que Ele bem entender. E é isso que nós vamos perceber agora. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, ou seja, uma bola de pelo, literalmente é essa a tradução do grego. A lua toda como sangue, avermelhada. As estrelas do céu, você pode inclusive anotar essa passagem, porque o texto é asteroides do céu, ou pode ser entendido como meteoros, enfim, cairão pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Essa é uma cena que assusta até o homem mais corajoso do mundo. É um cenário de terrível catástrofe. Parece que a súplica dos mártires, como vimos semana passada, presente lá na abertura do quinto selo, começa a ser respondida agora na abertura do sexto selo. Lembram qual foi o clamor dos mártires? Vinga-nos, Senhor, traz a justiça contra os nossos inimigos. Até quando, ó déspota, ó soberano Senhor? Até quando o Senhor vai tolerar e não vai julgar os nossos inimigos? Com a abertura do sexto selo, parece que Deus começa, de fato, a responder à oração dos mártires, dos seus santos. Quando nós lemos e estudamos a obra de Apocalipse, nós temos diferentes perspectivas teológicas de interpretação dessa obra. Mas duas grandes formas de compreender Apocalipse, são as mais usuais, são chamadas de preterista ou futurista. O preterismo, por exemplo, tende a olhar todos esses eventos cósmicos como já tendo sido realizados ao longo da história. Enquanto a escola futurista, e é nela em que eu me situo, os irmãos já devem ter percebido, afirma que todos esses eventos
futuros aguardam o seu cumprimento na história, estão pendentes de realização. Então, para que os irmãos entendam um pouquinho qual é a leitura que a escola preterista tem de passagens como essa, quando nós olhamos, por exemplo, o versículo 12, diz que sobreveio, logo na abertura do sexto selo, um grande terremoto. Estudiosos preteristas dessa linha de interpretação costumam ver o cumprimento desse grande terremoto no ano de 1755, na cidade de Lisboa, em Portugal. Se você conhece um pouquinho da história, nesse ano sobreveio em Lisboa um terrível terremoto que assolou Portugal. Mas o texto continua nos dizendo que o sol também se escureceu. Em 19 de maio de 1780, para os habitantes de Nova York e a região sul da Nova Inglaterra, esses residentes perceberam uma espécie de um eclipse solar. E durante todo aquele período diurno, o sol se apresentou obscurecido. E nessa mesma data, à noite, a lua se apresentou avermelhada, à semelhança do sangue. Estudiosos preteristas tendem a dizer que eventos presentes na abertura do sexto selo já se cumpriram na história. Outro evento marcante, quando diz respeito a essa queda de asteroides do céu em direção à Terra, houve um momento no dia 3 de novembro de 1833, onde o Oceano Atlântico recebeu diversos meteoritos. E por causa disso, então, estudiosos dessa linha fazem de forma uníssona um clamor dizendo: o dia do Senhor se aproxima. O problema, a meu ver, é que já passaram mais de 200 anos e o Senhor Jesus ainda não voltou. E na leitura rápida de Apocalipse 6, de 12 a 17, não me parece que a proposta do apóstolo João é narrar eventos que podem surpreender uma parcela da humanidade regionalmente. Esses relatos, eles têm proporções universais e efeitos devastadores em todo o universo. Na verdade, o que temos diante dos nossos olhos nesse registro é o desequilíbrio de todo o universo. O Sol não mais cumprindo o seu papel de iluminar e aquecer. A Lua de espelhar brilho através da luz solar. As estrelas caindo sobre a terra. As ilhas sendo afundadas, imersos pela ira dos mares e assim por diante. Montes partindo e ruindo. Não me parecem ser eventos pontuais. Daí porque o pastor Roni, por exemplo, direciona toda a sua interpretação para uma perspectiva futurista. E como é o tema da nossa reflexão hoje, de fato, um colapso cósmico que há de vir sobre todo o universo. O que vemos, na verdade, na abertura do sexto selo, é um juízo mais severo e rigoroso sobre o planeta e sobre a Terra do que aquele que Deus lançou em Gênesis 3,17. E hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ver Deus julgando Adão, dizendo: maldita é a terra, e ela vai passar a produzir cardos e abrolhos, espinhos. E agora, para você sobreviver e levantar sustento dela, você vai fazer isso com dor, em meio ao suor, em meio à fadiga, até que você, Adão, morra. Agora Deus canaliza a sua ira não apenas para o solo, mas para
toda a sua criação, para todo o seu universo. É um juízo muito mais intenso, muito mais severo e muito mais rigoroso. Perceba que esse mundo que nós conhecemos hoje, marcado pela presença do mal, ele ainda guarda beleza, ele ainda guarda a admiração de toda a humanidade. Mas Deus, no exercício da sua justiça, no exercício da sua ira vindoura, há de colocar a cabo toda a criação. Isso é terrível. Isso é terrível. Talvez você esteja se perguntando, pastor, por que Deus fará isso com todo o planeta, com todo o universo, com toda a Terra? A resposta você já sabe. Ele está julgando toda a humanidade pelos seus pecados. E ao responder dessa forma, você talvez me devolva com uma segunda pergunta. Mas pastor, por que ele não canaliza a sua ira sobre os homens? O texto não nos responde abertamente. Mas ao olharmos esse registro, parece que o que Deus está dizendo é: eu vou destruir o habitat humano, para que o homem não tenha mais lugar nele. Quando eu julguei apenas o solo, a terra, para produzir espinho, o homem continuou sobrevivendo das ervas do campo. E mais adiante, depois do dilúvio, da carne de animais. Mas agora eu vou dar cabo da existência dessa humanidade corrompida, daqueles que me desprezam, daqueles que atentam contra a minha autoridade. Mas para nós, como igreja que somos, nós não temos que nos afligir ao ler relatos como o Apocalipse 6. Aliás, muitos pastores evitam expor, pregar de Apocalipse 6 até o 19, exatamente por causa da ira de Deus. Não é legal, agradável ouvirmos mensagens e ensinos a respeito desse tema. Mas olha só, deixa seu dedo marcado em Apocalipse 6 e veja o texto paralelo ao Apocalipse 6 que o próprio Senhor Jesus declara em Lucas capítulo 21. A igreja não tem que se preocupar com os juízos vindouros, porque a igreja estará no céu. A igreja já terá sido arrebatada. Esses juízos não são para o povo de Deus. Esses juízos são para os ímpios, que insistem em rejeitar a oferta de arrependimento que Deus concede a eles. Olhe Lucas 21 comigo, acompanhe a leitura dos versos 25 a 28. E veja nas palavras do Senhor Jesus Cristo, como os santos que se converterão ao longo do período tribulacional, devem encarar esse momento de juízo futuro, especialmente da abertura do 6º selo. E aqui uma máxima que nós não podemos deixar de mencionar. Há uma impressão popular de que o Espírito Santo, durante o período da tribulação, não mais estará presente na terra. Isso não é verdade. E como falamos semana passada, haverá muitas conversões, inúmeras conversões durante o período tribulacional. E esse período tribulacional será um período de maior empreendimento e esforços evangelísticos missiológicos do mundo. Como nunca antes na história. Mateus 24 nos ensina isso. Nós citamos isso semana passada. Olha só o que diz Lucas 21, dos versos 25 a 28. Haverá sinais no sol. Olha que interessante. Exatamente como Apocalipse 6. Na lua, nas estrelas. Olha que coincidência, Senhor Jesus. Parece que João está falando da mesma coisa. Sobre a terra, angústia entre as nações,
em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Pastor, que lição nós podemos extrair de Apocalipse 6, de 12 a 14? Muitas lições preciosas. A primeira, como está estampada aí na projeção, nós somos recordados, lembrados de que Deus é o Senhor sobre todo o universo. Ele é aquele que tem autoridade sobre toda a sua criação. Mas também podemos extrair de passagens como Lucas 21, Apocalipse 6, de que o fim dos ímpios não será outro senão, como está aqui em Lucas 21, marcado pela angústia, marcado pela perplexidade, marcado pelo desmaio e marcado pelo terror. Angústia, perplexidade, desmaios. Sabe o que é esse desmaio? É uma ansiedade e um medo no seu limite, que faz o indivíduo apagar, desligar, vira a chave e ele puf. E por último, terror. Mas o Lucas 21 também diz que aqueles que creem no Evangelho de Cristo, e que se encontrarão, infelizmente, no meio desse período tribulacional aqui na terra, e que somente nesse período irão abrir o seu coração à mensagem do Evangelho, esses indivíduos devem olhar para o juízo vindouro de Deus sob uma nova ótica. Aqueles que creem e depositam sua esperança em Cristo Jesus devem, como diz o versículo 28, se exultar, se animar, erguei a vossa cabeça. O que é isso? Cabeça baixa, desânimo. Erga a vossa cabeça, animem-se, alegrem-se, porque a redenção final se aproxima. E estaremos diante, então, do nosso Salvador. Por isso, eu quero, na noite de hoje, oferecer um convite àqueles que me ouvem. Seja aqui nesse salão, seja por meio dessa transmissão, ou dessa gravação que vai ficar disponível para que futuramente seja assistida, ouvida. O meu convite a você já depositou a sua esperança em Cristo Jesus? Porque se não fez isso até esse momento, hoje Cristo Jesus o convida. Hoje Ele lhe oferta perdão, graça, salvação. Mas como estamos vendo em Apocalipse 6, haverá um momento onde essa oferta cessará. Não adie. Se você está ouvindo essa mensagem, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, hoje é o dia de você entregar-se a Cristo Jesus. Não adie. Porque aqueles que permanecem com seus corações endurecidos,
esses experimentarão angústia, perplexidade, desmaios e terror. Hoje é uma noite de oferta. Hoje é um tempo próprio para que você receba Cristo no seu coração, o confesse como o Salvador da sua vida. Deixe de lado aquilo que o impede de firmar esse compromisso com Cristo. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. E a você que já entregou sua vida a Cristo, lembre-se que cada dia que se passa, cada vez mais a nossa redenção se aproxima. Alegrem-se, regozijem-se, animem-se, porque cada dia que passa, mais estamos próximos do nosso Salvador. E seremos aquilo que mais almejamos ser, alguém totalmente transformado e glorificado para a glória de Deus. Mas volte comigo em Apocalipse capítulo 6 e olhe ainda comigo os versículos 15 a 17. E veja o que João continua registrando em sua visão. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. João agora apresenta 7 categorias da humanidade para descrever toda a humanidade ímpia. Ele vai falar dos reis. Ele vai usar a expressão grandes, provavelmente para se referir a autoridades, a indivíduos de grande influência no mundo. Ele vai se referir aos comandantes, ou seja, líderes militares no mundo. Ele vai se referir aos ricos. Ele vai se referir aos poderosos, ou seja, indivíduos influentes, conhecidos publicamente. E ele vai terminar dizendo também a respeito de todo escravo e de todo livre. Pastor, se João está querendo se dirigir a toda a humanidade ímpia desses dias futuros, por que ele subdivide em 7 categorias? O que João provavelmente quer nos ensinar é que, independentemente da posição social ou da condição financeira, ninguém conseguirá se evadir do dia da ira do nosso Deus. Nesse dia, não importa quantos bens você possui, porque eles serão destruídos, eles serão soterrados, eles não valerão nada. Não adianta ser escravo ou ser livre. Não adianta ser rico ou autoridade. Nesse dia, toda a humanidade ímpia tentará fazer o que Adão e Eva fizeram no jardim. Tentarão se esconder. Como se fosse possível isso. O que vai revelar cada vez mais a sua tolice. E pasmem, o que seria de esperar de indivíduos que estarão diante da ira de Deus é que eles se rendessem, é que eles se arrependessem, que eles levantassem a bandeira branca e dissessem: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas sabe qual será a atitude desses indivíduos? Versículo 16: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós,
e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Queridos irmãos, esses indivíduos não temem a morte. Esses indivíduos temem encarar a Deus. Percebem isso? O juízo de Deus não vai promover arrependimento. A ira de Deus não vai levá-los à rendição. Eles preferem morrer. E é inevitável, na leitura de Apocalipse capítulo 6, não comparar o teor da oração dos mártires na abertura do 5º selo à luz do conteúdo da súplica dos ímpios. Olhe lá, Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Enquanto os mártires pedem por justiça, por vingança, e buscam a Deus, esses ímpios clamam a Deus dizendo: matem-nos. Clamam aos montes dizendo: caiam sobre nós. Clamam às cavernas: nos escondam, porque nós não queremos enfrentar esse Deus Santo. A corrida pela vida se transformará em uma súplica pela morte. E eles não vão conseguir morrer, porque eles terão que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. O verso 17 continua dizendo: porque chegou o grande dia da ira do nosso Deus. Esse será um período de angústia e de sofrimento profundo. Não será um dia de 24 horas, mas um período de tempo, onde Deus derramará de toda a sua justiça e de toda a sua vingança. Queridos irmãos, o que eu vou falar agora pode chocar. Porque nós amamos pessoas, sejam da nossa família, sejam próximos a nós, que não creem em Deus, que não creem em Jesus, que preferem crer em mentiras, como ateísmo, como aniquilacionismo. O que é isso, pastor? É a crença de que se você morrer, você deixa de existir, vai apodrecer, se deteriorar e acabou. E é certo que se essas pessoas próximas a nós, que são objetos do nosso amor, morrerem, elas serão condenadas. E isso no nosso coração, irmãos, gera tristeza, e tristeza profunda. Isso é fato. Mas acreditem no que João está nos ensinando. Esses indivíduos preferem morrer a se arrepender. Esses indivíduos preferem se esconder, se evadir do que ter que enfrentar. E por que isso nos choca? Porque a palavra é: a despeito do nosso sentimento, lembre-se, Deus é justo e Ele sabe o que faz. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um irmão, pode ser um amigo. Pregue o Evangelho, testemunhe de Cristo. Mas se em algum momento esse alvo da sua oração, do seu testemunho, da sua proclamação, vier a morrer, não lamente. Essa é a nossa tendência. Saiba que Ele decidiu
trilhar esse caminho. É tudo aquilo que nós não queremos. É tudo aquilo que nós não desejamos. Por isso oramos, por isso pregamos, por isso testemunhamos. Mas ele escolheu esse caminho. E se permanecesse vivo, até os dias da abertura do 6º selo, sabe qual seria a reação dele? Clamar aos montes para que caiam sobre eles, para não ter que comparecer diante da ira do nosso Deus. Adão e Eva tentaram se esconder. E você conhece essa história. Mas em Gênesis, Deus foi ao encontro de Adão e Eva para provocar confissão e restauração nesse relacionamento. Só que na abertura do 6º selo, Deus irá ao encontro novamente da humanidade, mas não mais para buscar restauração, e sim para implementar destruição. Percebem o paralelo entre Gênesis 3 e Apocalipse 6? O pecado e o pecador, aquele que o comete, não sairá impune. Apocalipse 6, de 15 a 17, nos lembra que Deus é juiz de todas as suas criaturas. Quero concluir o nosso tempo com uma última consideração final. E eu quero que você preste muita atenção e grave isso no seu coração. Principalmente em dias turbulentos, de dor, de sofrimentos, de medo. E o que eu gostaria de encerrar a nossa meditação hoje lembrando você? É que o universo, um dia, será todo ele abalado. Mas o povo de Deus, a igreja de Cristo, o povo exclusivo de Deus, será preservado. Lembrem disso. Eu e você não iremos experimentar esses juízos vindouros. E como é que nós podemos ter essa convicção? À luz de muitas outras passagens, além de Apocalipse 4 e 5, que nós já estudamos. E eu quero encerrar convidando você aí comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 a 10. Uma igreja que o apóstolo Paulo plantou de forma extremamente rápida. Se você for olhar o relato da plantação dessa igreja no livro de Atos, ela se dá basicamente em 3 sábados. E Paulo tem que fugir de Tessalônica, passa por Bereia, o povo vai atrás dele perseguindo, ele cruza com um barco, para em Corinto, de lá ele escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica. E olha o que diz capítulo 1, versos 8 a 10. Porque de vós, diz Paulo, daquela igreja em Tessalônica, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, ou seja, toda aquela região que nós conhecemos ali como pertencendo à Grécia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu até queria, como Paulo está aí, ensinando mais a vocês, mas o amor a Deus, a fidelidade à palavra de vocês é exemplar, é inspiradora. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Agora, olha como termina o versículo 10. Anota aí na sua Bíblia, olha lá. E para aguardardes do céu o seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra
os 7 selos, que dá início na abertura do 7º, as 7 trombetas, que dará início na abertura da 7ª trombeta, as 7 taças, e que o apóstolo Paulo resume em ira vindoura. Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, igreja de Tessalônica, creiam, vocês não vão experimentar isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário, nos assegura que Ele nos livrará da sua ira vindoura. O universo será abalado, mas o povo de Deus será preservado. Quão terrível e assustador será o dia da ira do nosso Deus. Mas a igreja de Cristo poderá descansar na certeza de que a sua obra na cruz do Calvário é suficiente para nos livrar de todo o mal. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de sermos guardados e protegidos pelo Senhor. E eu quero, Senhor, agradecer por essa lembrança, essa recordação, que na noite de hoje o Senhor nos trouxe à memória. Obrigado a Deus, porque hoje fomos lembrados de que o Senhor é a autoridade sobre todo o universo. Na noite de hoje nós fomos lembrados de que o Senhor é o reto juiz sobre todas as suas criaturas. E também fomos lembrados de que, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, estamos guardados e protegidos dessa ira vindoura. Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa devoção através da obra que Cristo Jesus realizou em favor de cada um de nós. Amém e amém. Nós vamos